Será que eu posso usar o IVVB11 para me proteger aqui da Bolsa Brasileira? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimento, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente chama sempre de raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Edgar Amazonas Filho, co-fundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar, será que dá para usar o IVVB11 para se proteger daqui da Bolsa Brasileira? Vamos lá entender melhor essa questão. E aí, sempre lembrando, não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo que a gente vai falar aqui, mas sim a forma educacional aqui, uma forma de você entender como é que você pode utilizar esse conhecimento para depois investir. Aí a decisão é sua, a compra e venda desses ativos ou qualquer estratégia que eu esteja falando aqui, que eu aplico de repente na minha carteira. Mas enfim, pessoal, hoje é uma pergunta que apareceu lá, foi do Felipe, lá no vídeo do dia 151, que ele perguntava lá com relação ao BIL, né, que a gente fala sempre aqui no BIL, que é um ETF da Bolsa Americana lá, que basicamente é Treasury Bills, que seriam dívidas de curto prazo, né, que você tem ali atrelada àquele ETF. Mas enfim, o Felipe perguntou lá se daria para usar o IVVB11, por que não usar o IVVB11, né, para fazer esse contraponto aqui à volatilidade brasileira. Tá? Então, na verdade, ele mesmo respondeu essa pergunta lá, ele fez a pergunta e respondeu, né, ele colocou lá a possibilidade, é exatamente aquilo que ele falou, e eu também respondi lá, e vou aproveitar e fazer esse vídeo aqui para esclarecer cada vez mais essa questão. Né? Então, há pontos importantes aí nessa pergunta aí do Felipe. Primeiro, a questão toda aí, né, é que a gente sempre fala, você tem que entender primeiramente o seu perfil de investimento, né? Se você tem aquela aversão maior à volatilidade, então você tem que ter um certo cuidado na hora de investir. Se você não tem se você entende realmente que o período de volatilidade é passageiro, né, que vai acontecer, é inevitável, né, antes mesmo dessa alta volatilidade que a gente está vivenciando, eu falei lá, inclusive é uma das raízes aqui do nosso plano 5, que é exatamente a paciência, suportar esses períodos de volatilidade. Então, quando você usa o IVVB11 para se proteger da Bolsa Brasileira, você tem que entender que você está também trabalhando com um ativo de renda variável e não com um ativo de renda fixa. No caso, o BIL, ele é um ativo de renda fixa. Apesar de estar atrelado ao dólar, né, o dólar sofre volatilidade com relação à moeda brasileira, mas também, além do IVVB11 sofrer essa volatilidade da moeda brasileira, ele também tem a sua própria característica de replicar um índice de bolsa, um índice de renda variável. E, consequentemente, ele vai ter a volatilidade do câmbio associada também à volatilidade do próprio mercado americano, replicada através do IVV. Né? No caso, o IVV é o ETF que o IVVB11 compra lá nos Estados Unidos, que basicamente é o mercado da Bolsa Americana, o S&P 500. Replica as grandes empresas, as maiores empresas lá, as top 500. Mas enfim, vou mostrar aqui através do gráfico também para você entender melhor essa questão. Então eu tenho esse gráfico aqui eu tenho aqui o BOVA11, tá em azul mais escuro. Eu tenho o dólar, o SDBRL, que seria o dólar, em laranja. Em azul, aquele azul piscina ali, a gente tem o IVVB11 e o BIL lá embaixo, não dá nem para ver, mas é uma reta praticamente ali, né? É uma reta, olhando daqui é uma reta, né? Em amarelo. Então, primeiro vamos falar aqui com relação a esses ativos aqui que a gente está falando aí, principalmente aí, o IVVB11, né? Se a gente for olhar, nesse período aqui, estou pegando aqui um pouco antes de 2015, quase 2014, né? De cara a gente já vê que o IVVB11 teve um desempenho muito maior do que a Bolsa Americana, ou mesmo até que o próprio dólar. O dólar, quando eu estou falando do dólar, é exatamente esse em laranja. Consequentemente, né, aquela estratégia lá que o Felipe colocou, se a gente estivesse falando aí em aportar, vamos supor, 50% IVVB11 e 50% BOVA11, que seria a Bolsa Americana. Então, se a gente for olhar, comparando esses dois ativos aqui, né, considerando aqui uma parcela IVVB11 e uma parcela BOVA11, no caso 50% e 50%. Então, se você tivesse esse portfólio, considerando esse histórico aqui, né, então você teria alguma coisa desse tipo, ainda seria uma coisa bem crescente, né? Inclusive batendo aí um portfólio que tivesse compondo BOVA11 e dólar. Então no caso do BOVA11 e do dólar, vamos colocar aproximado, tá? Não vai ficar perfeito, mas seria alguma coisa assim, né?
Aí você imaginaria o seguinte: pô, Edgar, em verde claramente perdeu aqui para esse portfólio que eu tivesse BOVA11 e VVB11, tá? Nesse caso aí daria entre 119% e 135%, enquanto aquele portfólio lá com IVVB11 e BOVA11 daria quase ali entre 360% e 400%. Então claramente perde, tá? Mas só que, como eu falei anteriormente, o que você tem que entender é o seu perfil aí de investidor. Se você tem aí tranquilidade em utilizar um ativo de renda variável, tudo bem. Então aí ficaria tranquilo aí nesses momentos de alta volatilidade, principalmente aquele momento que a gente vivenciou aqui, né? Esse período aqui, por exemplo, teria uma alta volatilidade que você sentiria lá com o IVVB11. Enquanto que lá naquela solução em que você utilizasse o dólar e BOVA11, na verdade ali haveria uma descorrelação daquele momento, né? Então o que eu estou colocando é que a volatilidade que você enfrentaria com uma composição BOVA11 e dólar seria menor do que uma volatilidade que você encontraria com IVVB11 e BOVA11. Mas a gente não pode esquecer daquela também outra máxima que a gente fala, risco-retorno. Então, a volatilidade de um portfólio IVVB11 mais BOVA11 é maior, mas a possibilidade de retorno também é maior. É nesse ponto que você tem que entender aí como é que funciona essa questão, tá? Então, IVVB11 pode compor sim na sua carteira. Na verdade, como eu falo sempre, né, o ideal é você compor uma carteira americana, uma carteira de estoques lá nos Estados Unidos, que é o que a gente prega aqui, né? É o que a gente faz, é o que eu faço também na minha carteira. Tenho minha carteira brasileira, uso uma solução quant aqui para a gente escolher as ações, né, para eu escolher minhas ações. E aí eu tenho um portfólio de apoio, vamos usar esse termo, lá nos Estados Unidos, em que é uma composição de ETFs e também ativos individuais, estoques, REITs também, tá? Mesma coisa aqui no Brasil. Tenho aqui as ações, aqui no Brasil eu sou um pouco mais focado nas ações, tá? Mas meu portfólio americano, basicamente aí tem um portfólio básico de ETF por baixo, né? E em cima eu escolho vários ativos aí do tipo stocks e REITs. Mas enfim, reforçando a mensagem, é importante que você entenda como é o seu perfil de investidor. Se você tem entendimento realmente, você entende que a volatilidade é um momento, aquilo acontece e que está tudo bem, tá? Se você é desse tipo de investidor, então tudo bem, tranquilo. Mas uma última possibilidade, um último recado, eu poderia dizer assim, com relação ao Bill, muitos seria a possibilidade de você utilizar como reserva também de oportunidade para você fazer esse uso nesse momento de alta volatilidade. Ou seja, como há essa clara descorrelação entre a bolsa brasileira e a bolsa americana, então você pode usar isso como uma reserva de oportunidade. Ou seja, acontecer uma volatilidade muito para baixo aqui no Brasil, aí você pode fazer o uso dessa reserva em dólar, tá? Claro, é mais complexo do que simplesmente você comprar ativo, né? Então a decisão sempre é sua, você enxergar como você quer ser um investidor, né? Se você quer um investidor mais tranquilo, de uma forma mais passiva, ou se você quer ser um investidor de uma forma mais ativa também, tá? Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje para esclarecer esse ponto, tá? Pode deixar dúvida à vontade, assim como o Felipe fez. Vai ser o maior prazer eu responder essas perguntas para vocês. Aí a gente vai construindo a nossa comunidade, tá? Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhe com seus amigos, também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até a próxima.